Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sexta-feira, mas tem notícias do Vasco. O Vasco se prepara para enfrentar o Sport amanhã. A gente vai falar bastante aí dos desfalques do Vasco, também aí da provável escalação que o Ricardo Sapinto pode colocar a campo e também aí pode ter estreia. Reforço contratado foi apresentado ontem à noite e já se colocou à disposição para enfrentar o Sport. E também vamos falar aí de onde que você vai poder assistir essa partida aí, onde que será transmitido o jogo do Vascão. Mas antes tem um recadaço, pessoal. Se inscreve lá no meu novo canal, Passado Vascaíno. Muito obrigado lá a todos que estão assistindo nossos vídeos. Eu coloquei o segundo vídeo lá no canal. Tá sendo um sucesso. Muito obrigado de coração. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você não acompanhou, se você não assistiu ainda, se inscreve lá para dar essa força para a gente continuar crescendo. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram lá também. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, como de costume, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todas as notícias do Vascão, pessoal. Tô com o canal atual do Vascão, vai continuar aqui o Vamos Vasco e o canal para falar de coisas antigas e curiosidades do Vasco, lá o nosso canal Passado Vascaíno. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para o que interessa, né? As notícias do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Sport amanhã pelo Campeonato Brasileiro, às 4h30 da tarde, fora de casa. O jogo será no Recife. O Vasco tem aí a obrigação de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, já que está ocupando atualmente a 18ª colocação com 2 jogos a menos. O Vasco que depende aí muito dessa vitória para sair da zona do rebaixamento. O Vasco vem jogando muito mal no último jogo contra o Palmeiras. A gente esperava que o Vasco pudesse fazer algo de diferente, já que teve um bom tempo aí de treinamentos, né? Podia ter entrado com uma formação melhor. O time foi muito pouco agressivo contra o Palmeiras, jogando em São Januário e agora enfrentando o Sport, um adversário do mesmo nível do Vasco, um pouquinho acima, porque o Sport está na frente do Vasco na tabela e a gente tem que ser realista, né? O Vasco hoje tem um time muito mais fraco do que o do Sport. O Sport está um pouco mais encaixado com o técnico Jair Ventura e vai oferecer muitos problemas ao Vasco, eu tenho certeza absoluta disso. Esse jogo terá transmissão aí, pessoal, da TV Globo para o estado do Rio de Janeiro e mais 16 estados do Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha se vai transmitir aí no seu estado. O Vasco vai ter muitos desfalques aí, perdas pela Covid-19, né? Jogadores que foram contaminados com esse vírus e infelizmente vai ficar sem alguns zagueiros titulares, né? Como é o caso do Leandro Castan e do Miranda. Provavelmente o Ricardo Sapinto deverá manter o esquema de 3 zagueiros, podendo utilizar aí até mesmo, quem sabe, o Weller como titular, pessoal. Vamos falar já aí do reforço contratado que também pode ser titular nessa equipe. Esse esquema do Vasco aí no 3-5-2, como o Vasco vem jogando, né? É um esquema um pouco mais defensivo, né? O Vasco não consegue atacar, só que o Thales Magno está péssimo, não consegue auxiliar o Germancano e a gente torce para que tenha alterações. A provável escalação do Vasco deverá ser aí Fernando Miguel, possivelmente o Jadson jogando como titular, o Weller e Ricardo Graça. No meio campo, o Andrei, Leonardo Gil, os laterais mais avançados, né? Neto Borges e também aí o Léo Matos. Mais avançado, o meio campo um pouco mais avançado, o Martim Benítez, com o Thales Magno e o Germancano no ataque. Essa será a provável escalação do Vasco para essa partida. O Vasco também não vai contar com o Carlinhos, que está com Covid-19, e o atacante Ribamar, que também está com vírus. E o Vasco terá esses desfalques, e essa possivelmente deverá ser a escalação do Vasco. Tomara que o Ricardo Sapinto jogue aí com 4-4-2 ou 4-3-3, porque não dá para ver o Weller como titular, velho. O cara jogando de terceiro zagueiro ainda, com 3 zagueiros, e o Weller como titular. Um zagueiro estreante, um zagueiro que não joga muito tempo, como é o caso do Weller, sem ritmo de jogo, e o Ricardo Graça, que está voltando agora ao time, se readaptando ainda ao time. Vai ficar bem complicado esse sistema defensivo do Vasco aí, vai tomar muito sufoco do Sport e tomara que o Vasco consiga aí pelo menos vencer o jogo, porque é isso que a gente quer, pessoal. Não pode ser outro resultado diferente sem ser a vitória. O Vasco precisa sim vencer o Sport fora de casa. Já venceu pelo primeiro turno aí em São Januário por 2-0 e agora precisa voltar a vencer. E deixa aí nos comentários se te agrada essa possível formação do Vasco do 3-5-2, porque é o que temos, né, pessoal? Infelizmente o Ricardo Sapinto parece que está feliz jogando com 3 zagueiros. Eu particularmente não gosto nada desse esquema. Para mim o Vasco precisa fazer gols, precisa vencer os adversários para sair da zona do rebaixamento, porque só segurar empate o time vai ser rebaixado do mesmo jeito. Bom, a gente talvez pode ter até mesmo uma surpresa aí para esse time, né, pessoal? A entrada do zagueiro Jadson, né, que foi contratado. Eu torço bastante para que o Ricardo Sapinto escalhe o Gustavo Torres aí
contratado do atacante colombiano como titular. O Thales Magno está péssimo, não dá pra ver mais o Thales vestindo a camisa do Vasco como titular, velho. O cara tem que ficar no banco de reservas, dá um tempo pra ele tentar rever algumas jogadas que ele vem fazendo, ele vem driblando somente pra trás, não corre, não consegue fazer nada de produtivo dentro de campo. E o Gustavo Torres, se é pra jogar com dois atacantes, eu escalaria o Gustavo Torres e o Germancano como a minha dupla de ataque já para esse jogo contra o Sport, já que ele estava jogando lá no futebol colombiano, já está com ritmo de jogo, a gente viu ele, a correria que ele tentou dar ali no jogo, no finalzinho do jogo contra o Palmeiras, eu acho que seria muito interessante já ver ele atuando como titular logo de cara, já que o Thales Magno, como eu falei, está péssimo, e o outro atacante que a gente tem no banco, que é o Vinícius, também não dá nem para elogiar, para falar nada desse jogador, porque ele é horroroso, não dá nem para ver ele vestir a camisa do Vasco, como eu já falei alguns vídeos atrás, tem que emprestar o garoto para ver se ele pega uma experiência e volta um pouquinho melhor, porque craque parece que ele não vai ser, porque realmente, cara, não dá para ver o Vinícius titular do Vasco, ele é facilmente desarmado pelos adversários, parece uma criança jogando no meio dos adultos, e na minha opinião, o Gustavo Torres tem que formar a dupla de ataque aí com o Germancano, e deixa nos comentários se você gostaria de ver ou o Thales Magno ou o Gustavo Torres como titular ao lado do argentino Germancano, já que parece que realmente o Sapinto vai insistir nesse esquema com 3 zagueiros e 2 atacantes apenas. Bom, pessoal, ontem foi apresentado aí o reforço contratado, o último reforço contratado, o zagueiro Jadson, que inclusive a gente acabou de falar aqui, pode já ser titular na partida de amanhã contra o Sport. O zagueiro chega com a responsabilidade aí de ser titular, ele foi contratado para isso, a pedido do técnico Ricardo Sapinto, para formar a zaga ali com 3 zagueiros, né? Ele próprio disse que se encaixa melhor nesse esquema, já jogou várias vezes lá em Portugal nesse esquema, e que parece que o Ricardo Sapinto vai sim aderir esse esquema de 3 zagueiros no Vasco. O jogador chega sabendo do mau momento que vive o Vasco, diz que vai tentar ao máximo ajudar a equipe aí a sair do buraco e tentar voltar a vencer. Eu acho importante essa contratação, já que o sistema defensivo do Vasco estava muito falho, o Vasco tomando gol todo jogo, tomava goleadas atrás de goleadas aí. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, cara, foi um vacilo gigantesco da defesa do Vasco nos 4 gols do Atlético, e na minha opinião, era a parte sim a ser trabalhada aí pelo técnico Ricardo Sapinto, e ele pediu essa contratação, e vamos ver como que é o futebol do atleta. O jogador disse também que vem de família vascaína, que a maioria dos seus parentes são vascaínos, e que tem um grande desejo sim de estar vestindo aí a camisa do Vasco e estar realizando um sonho. Deseja boa sorte aí ao zagueiro Jadson, de 29 anos, chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, quem sabe, se ele sair bem, ele fica aí, o Vasco contrate ele em definitivo com o próximo presidente, que ainda está tudo indefinido, né, pessoal? Essa politicagem do Vasco vai dar muito o que falar ainda, e vamos aguardar as próximas cenas para ver realmente quem será o presidente do Vasco. E deixe nos comentários se você gostou da contratação do zagueiro Jadson. Como eu já falei bastante dele aqui, não vou ficar enrolando demais. O zagueiro passou aí por clubes somente pequenos aqui no futebol brasileiro e tá tendo agora a grande oportunidade vestindo a camisa do Vasco. Antes disso, jogou no futebol europeu, no Portimonense, lá em Portugal. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aí se você acredita na vitória do Vascão amanhã e qual o seu palpite para o jogo contra o Sport. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.